A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, eu quero compartilhar aqui um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz que nós somos uma carta viva. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em corações, conhecida e lida por todos os homens. Através desse texto, eu quero contar uma experiência de vida, uma experiência que eu tive profissional, quando eu trabalhava nos Correios, quando eu era carteiro. Fui carteiro em 1990, num bairro de São Miguel Paulista, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. E neste bairro, ali havia uma delegacia conhecida ali naquele setor como 22DP. E eu fazia aquela região ali, naquele setor, eu era carteiro ali, e em frente a essa delegacia havia uma caixa de coleta. Quando eu terminava o meu itinerário, eu teria que ir até essa caixa de coleta retirar correspondências que havia dentro dessa caixa de coleta, onde as pessoas colocavam cartas dentro dessa caixa, e eu tinha que retirar essas cartas e levar até o centro de distribuição, e dali essas cartas passariam por uma triagem, e após essa triagem elas seriam enviadas aos seus destinatários. Mas a experiência que eu quero contar é que, por essa caixa de coleta estar em frente a uma delegacia, os presos ali mandavam, os carcereiros colocarem as correspondências deles nessa caixa. E algumas dessas cartas, elas vinham com talcos, toda perfumada, algumas com, assim, bem ornamentadas, desenhadas, e algumas tinham purpurinas dentro dela, que quando você pegava essas correspondências, ela deixava todas as cartas brilhantes, Mas havia algo muito importante que deveria ter nessas cartas. E ao chegar lá no centro de distribuição, eu tinha que separar essas cartas, carimbar os selos que haviam nelas para elas serem postadas. Mas, devido aos presos não tinham recursos, não tinham dinheiro, e às vezes não colocavam selos nessas cartas. E às vezes eles até escreviam na própria carta: carteiro, por favor, pelo amor de Deus, entrega a minha carta. Mas eu não tinha como fazer, até porque aquelas cartas não eram, muitas das vezes, do meu setor. Então eu tinha que pegar essas cartas e colocar um carimbo no verso dela, do lado do remetente, e colocar que ela estava sendo devolvida por insuficiência de selo. E a experiência que eu quero contar a vocês sobre essas cartas é que lá no livro de Atos dos Apóstolos, Barnabé e Paulo, que conhecido como Saulo, depois chamado de Paulo, após serem separados pelo Espírito Santo, eles foram enviados para levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim lá em Atos capítulo 3, versículo 2: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o Espírito Santo
aliás, e pondo ele as mãos, os despedir. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós vemos aqui a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele foi separado e enviado pelo Espírito Santo de Deus. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em que também vós estáis, depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu quero dizer que aquelas cartas postadas pelos presidiários eram cartas cheirosas, que brilhavam por estarem cheias de purpurinas, cartas com uma aparência excelente no seu exterior, bem ornamentadas, mas faltava o principal, ser selada. Como Paulo disse aos irmãos da igreja de Coríntios, que eles eram cartas vivas para enviar a mensagem do Evangelho, nós também representamos a carta de Deus. Nós representamos, aliás, a igreja de Deus e somos a carta viva. Nós temos a marca da promessa, nós temos o Evangelho do Senhor, não escrita com tinta em papel, mas escrita pelo próprio Deus, gravada em nossos corações, nosso coração de carne. Mas nós, como uma carta viva, não adianta estarmos cheirosos, não adianta termos uma aparência exterior aprovada. O importante é ser selado pelo Espírito Santo de Deus. O selo é a garantia que foi pago um preço. O selo é a garantia que a carta está autorizada e autenticada para seguir viagem até o seu destino. Como Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto que eles eram cartas vivas para serem enviados e para, aliás, enviarem a mensagem do Evangelho. Nós também representamos a igreja de Deus e somos a carta viva. E dentro de nós está a mensagem, uma mensagem poderosa, escrita pelo autor e criador, o nosso Deus, que colocou dentro de nós uma mensagem. Nós somos a carta e o Evangelho, as boas novas, é a mensagem de Deus. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada irmã, que nós fomos escolhidos, separados, para sermos essa carta viva, para levarmos a mensagem do Evangelho. Você passou por uma triagem, foi separado para levar a mensagem a muitos bairros, cidades e até nações. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e que o Espírito de Deus continue usando cada um de nós poderosamente para levarmos a mensagem do Senhor. Você é uma carta viva. Você é amado de Deus. Você é escolhido por Deus para levar a imagem e a semelhança de Deus através da mensagem do Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.